A paz do Senhor Jesus, vamos falar um pouquinho sobre perdão e reconciliação. Aqui nessa tradução que eu vou ler, Almeida Revista e Corrigida, a Bíblia Plenitude, Mateus 18, capítulo 15, diz assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só, se te ouvir, ganhastes a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Bom, nessa situação aqui, Cristo está falando no caso, se alguém me ofender, eu devo ir até ele, repreender ele, eu tenho que ser franco, eu tenho que expor a situação a ele, da ofensa que foi cometida contra mim. E se ele me ouvir, se ele receber aquela repreensão com arrependimento, então eu ganho ele novamente. Novamente eu estarei inserido numa reconciliação com ele. Só que Jesus já vê a dureza do coração do homem. Jesus continua: mas se não te ouvir, leva contigo um ou dois, para que pela boca de três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Jesus aqui ele está levando ao irmão na fé, ao cristão, a virtude de sempre tentar resolver a situação, não abrir mão nem virar as costas. Cabe a nós tentar resolver, mas espere só um momento. Olha o que ele diz: para que pela boca de duas ou três testemunhas seja confirmada toda a palavra. Se na primeira repreensão a pessoa não aceita a minha repreensão, não reconhece o seu erro, não se arrepende, trago alguém da igreja, doméstico da fé, e de volta divirto aquela pessoa para que seja aprovado. Então, não só ali, mas Deus estará presente como testemunha, e para que seja aprovada a minha tentativa de reconciliação. E se não as escutar, verso 17, dize-o à igreja. Se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil ou publicano. Depois vai falar que a igreja tem poder para desligar e poder para ligar. O que Jesus está dizendo ali é que a partir do momento que alguém não aceita a repreensão, que alguém não reconhece a sua ofensa, não reconhece o seu erro, esse alguém, passado então pelas advertências, ele será disciplinado e não será mais reconhecido como alguém participante daquela igreja local, daquele corpo ali de irmãos. Olha que interessante que a falta de arrependimento dá diante de Deus a permissão de um crente ser conhecido agora como não crente, como se não fizesse mais parte daquele corpo, como um gentil ou publicano, como alguém alheio à fé. É tão importante arrependimento no momento de uma reconciliação, por quê? Porque Jesus odeia, Deus odeia a hipocrisia, falsidade. Deus odeia falso moralismo, de nós nos reunirmos, mas uma reunião falsa. Como Coríntios, por exemplo, eles se reuniam e era terrível o que acontecia no meio deles, a carnalidade que havia no meio deles. Até na ceia, por exemplo, os pobres ficavam sem comer e os ricos comiam demais e ali não havia uma comunhão sincera. Paulo repreende aquilo, porque a comunhão de um cristão, ou ela é sincera, transparente, ou ela é uma comunhão saudável, ou é melhor então que aquela união seja evitada, aquela comunhão seja evitada, para que não aconteça algo pior. Lá em 2 Coríntios, por exemplo, capítulo 6, verso 11, diz assim, o título aqui é Instante a Exortação à Santidade. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós e o nosso coração dilatado. Não estáis estreitados em nós,
mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. O escritor aqui da carta já está começando a dizer que eles estão se doando à igreja, eles estão amando a igreja com muita intensidade. Todavia, a igreja não está retribuindo isso. Por quê? Olha só o que ele diz. Mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos, porque a igreja de Coríntio estava exercendo o egoísmo, pensando em si mesma, e não nos apóstolos, não naqueles que estavam servindo ela. Reconciliação vai necessitar de uma virtude chamada altruísmo. Eu não posso viver numa união aonde não há doação mútua, aonde não há aonde eu não estou sendo correspondido de maneira saudável. Olha só o que Paulo continua dizendo. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também. A comunhão precisa que o coração de ambos esteja entregue, dilatado. Entregue aquele relacionamento. Eu não estou falando aqui de casamento, estou falando de todo tipo de vínculo, de relacionamento social. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concordância Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Além dessa igreja não estar se dilatando, se entregando aos apóstolos que assim lançaram a palavra nela, o fundamento que é Cristo Jesus, essa igreja também estava se entregando a relacionamento com infiéis, com idolatria e com outras coisas consideradas impuras que eles não deviam. Aqui que é importante que a reconciliação necessita de uma entrega mútua, porque se alguém não está me correspondendo, provavelmente aquela pessoa está correspondendo, olha só, ou às trevas, ou a Belial, ou a ídolos. Porque se eu não estou me doando a você, eu estou me doando a algo ou a alguém. Nesse caso, a igreja ou estava se doando às trevas, ou aos infiéis, ou a Belial, ou aos ídolos. É necessário você discernir se a comunhão, se o vínculo que você está inserido, se o relacionamento onde você está inserido, existe uma doação mútua. Isso vale para irmãos na fé, isso vale para diversos tipos de vínculos. Isaías 56, verso 11, diz que sobre os líderes, mas isso eu entendo como todo tipo de gente, sobre os cães gulosos, os pastores que andam sem compreender, somente ávidos pelo seu próprio benefício, pelas suas próprias ganâncias. Um relacionamento onde não há uma justa retribuição, nada mais é de eu estar vinculado a um cão guloso, que só quer e só busca o seu benefício próprio, mas não se entrega para beneficiar o seu próximo. E isso é demoníaco. Olha só, continua dizendo no 2 Coríntios capítulo 6, verso 17. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Olha que interessante. Aqui o escritor pega uma palavra de Deus, algo dito por Deus, e diz o seguinte: saia do meio deles, aparte-se, uma repreensão aos idólatras, aos infiéis, saia do meio deles, aparte-se do meio deles, e eu vos receberei. Até o que Paulo está dizendo aqui, que até o relacionamento com Deus, para haver a integridade desse relacionamento, necessita de que eu abandone o meu erro, abandone aquilo que o ofende, para que eu seja recebido. Deus não recebe qualquer um. Deus não faz acepção de pessoas. Todavia, para ter comunhão com Deus, a Bíblia vai nos dizer que nós devemos cumprir o mandamento: amar o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a sua força. Necessita exclusividade, dedicação, imparcial. Ainda continua dizendo: e eu serei para vós pais, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.
Até a manifestação da paternidade de Deus se dá a partir do momento que aquela reconciliação pode ser feita. E quando a reconciliação acontece nesse caso, quando eles deixavam a infidelidade, as impurezas, deixavam Belial, deixavam os ídolos e se entregavam com pureza, sinceridade e fidelidade a Deus, aí eles eram recebidos e tratados como filhos e filhas do Todo-Poderoso. Aí tem outra passagem que vai nos dizer em Romanos capítulo 12, versículo 18, 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, quando estiver entre vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Bom, aqui eu deixei bem claro que para haver uma reconciliação necessita mútuo arrependimento, até mesmo com Deus. Deus me recebe conforme eu abandono e me arrependo daquilo que eu tenho feito. Agora em Romanos, eu tenho que entender que eu me afastar de alguém, eu quebrar o vínculo com alguém, não me dá a permissão, o poder de me vingar, de tratar aquela pessoa mal. Por exemplo, a Bíblia vai dizer, Jesus diz o seguinte, se vocês saudarem somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem isso também? Jesus vai falar que a saudação deve ser feita a todos. O cumprimentar não pode ser feito somente a quem me ama. Algo simples, mas que quando pessoas quebram vínculos umas com as outras, elas param de se falar. E isso é algo que Jesus também nos ensina a não fazer. Só que Romanos capítulo 12, verso 17, diz para eu não tornar mal por mal. E vai dizer bem assim, verso 20, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. É interessante que Romanos está falando sobre inimigos, sobre pessoas que têm inimizade comigo. Todavia, se essas pessoas padecerem alguma necessidade, eu não devo tratá-los como inimigo. É aqui que eu tenho que ter um equilíbrio. Eu preciso entender que alguns vínculos são impossíveis, são impossíveis de serem levados adiante. Alguns relacionamentos precisam ser postos limites. Mas, todavia, se essas pessoas vierem a padecer, passar necessidade, eu não posso bloquear o meu coração e a minha vida de atender, de estender a mão. Você ter que romper com alguém é uma coisa, você virar as costas para a necessidade daquela pessoa é outra coisa. Jesus nos dá a permissão para rompimento, não nos dá a permissão para tratar mal e não nos dá a permissão para não fazer o bem a quem precisa do bem. Porque a Bíblia até mesmo diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. E ali fala especificamente sobre você ajudar o seu irmão em alguma necessidade. Então, como eu sei que eu me afastei de alguém de uma forma saudável? Primeiro, quando eu me esforço para resolver a situação, quando eu já me esforcei determinadas vezes, já chamei alguém para tentar resolver aquilo junto comigo, para tentar fazer aquela pessoa compreender que realmente existe algo a ser mudado, existe algo a ser levado ao arrependimento, algo a ser considerado. Essa é a primeira característica. Segundo, é quando eu também busco fazer o meu melhor dentro daquele relacionamento. Como Paulo fazia, o meu coração, minha boca está dilatada por vós, mas vocês estão estreitados em vossos próprios sentimentos. Então, outra característica é que eu continuo me doando até o ponto que eu vejo que não há mais ali uma possibilidade
de arrependimento. Paulo continuava se doando, enquanto ele estava repreendendo, se doando, corrigindo, mas se doando, confrontando o Coríntio, mas se doando a eles. Eu não posso me afastar de um relacionamento repentinamente, sem ter tentado dar o meu melhor, porque senão eu fui hipócrita. Então eu só posso romper a partir do momento que eu passei um determinado período tentando buscar uma reconciliação, tentando ali entregar o meu melhor, e aí então, se aquela pessoa não vier a se arrepender, o melhor que eu devo fazer é romper. Eu gosto daquela passagem que Jesus envia a comitiva dos discípulos para pregar o evangelho, e Jesus diz para eles o seguinte: a casa que receber vocês com a paz, a minha paz repousará sobre aquela casa, se tiver ali um filho da paz. E sobre aquela cidade também. Todavia, se a casa onde vocês forem, a cidade onde vocês forem, não receberem vocês com a paz, vocês saiam daquela cidade, batam o pó dos pés de vocês contra aquela cidade e em juízo contra aquela cidade, e procurem outra cidade. Relacionamento quebrado, vínculo quebrado, rompimento de relação com os moradores daquela cidade quando não há um recebimento com paz. Até para pregar o evangelho, Jesus estava dizendo o seguinte: preste atenção, se vocês estão sendo recebidos lá. Se vocês não estiverem sendo recebidos, Jesus não está falando de mimo, Jesus não está falando de elogio, de lisonja. Jesus está falando de um relacionamento saudável. Se eles estiverem dispostos a ouvir vocês, se eles estiverem dispostos a corresponder o que vocês estão levando a eles, fiquem lá, preguem lá, até vocês terminarem de fazer tudo o que vocês tiverem que fazer. Depois procurem outra cidade. Mas quando não há disposição de me receber, Jesus me diz: procure outra cidade. Rompa. Agora Lucas capítulo 7, olha o que diz. Aqui é uma parábola interessante. Eu comecei falando de perdão, fui para reconciliação, vou voltar para perdão. Lucas capítulo 7, versículo 39 diz assim: quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhes 500 dinheiros e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Eu não vou continuar a leitura aqui porque eu quero falar sobre a questão do perdão. Jesus está falando de 2 pessoas que tinham dívida, uma que devia 500 e outra 50, só que Jesus diz o seguinte: nenhum desses tinha condição de pagar a dívida. Todavia foi perdoada a dívida de ambos. Eu perdoo as pessoas porque eu entendo. Nós perdoamos pessoas porque nós entendemos que aquilo que nós cometemos contra Deus, mesmo que seja muito ou pouquinho, mesmo que você seja aquela pessoa: não, pastor, eu faço pouca coisa errada, pastor. Mesmo que você seja a pessoa que faça pouca coisa errada contra alguém, ou você até chega a pensar: não, eu não faço mal para ninguém, mesmo que você seja esse tipo de pessoa, a Bíblia vai deixar claro que todos nós temos uma dívida que foi paga e perdoada pelo sangue de Cristo, dívida qual nós não poderíamos pagar pelas nossas obras, nem pelo que nós somos ou fazemos. O que Jesus está deixando claro naquela situação ali, que o perdão liberado ao homem que muito pecou ou que pouco pecou, foi alcançado pela graça. Então eu perdoo pessoas porque eu também fui perdoado, independente do quanto Deus me perdoou ou independente do tamanho do meu pecado. Tem gente que não libera perdão para as outras pessoas porque tira uma certa medida dos seus próprios pecados e diz: não, mas eu nunca faria o que fulano fez, por isso que eu não quero perdoar ele, eu nunca faria um negócio desse. Mesmo que você não tenha feito algo semelhante e que o teu pecado seja aparentemente menor, seja um pecadinho, mesmo assim, para esse pecadinho ser apagado, foi o mesmo preço pago por você. O mesmo preço pago pelo assassino é o preço pago por alguém que está ofendendo alguém com palavras.
Foi o mesmo preço, o mesmo sangue, o mesmo Filho entregue na cruz, o mesmo Senhor Jesus que salva tudo, salva a todos que nele creem. Esse é o preço, o sangue de Cristo. Então por isso eu libero o perdão. Todavia o perdão não me obriga à convivência. O perdão não me obriga a um relacionamento venenoso, a uma amizade desleal, desonrosa. O perdão não me obriga, ele não me coloca, Jesus não me coloca num vínculo à força, a estar no meio de pessoas que busquem somente o seu próprio benefício e não se arrependam do mal que estão fazendo. O perdão não me obriga a isso. Todavia, eu devo sempre discernir se eu abandonei aqueles relacionamentos, aqueles vínculos, aquelas amizades com bom coração. Eu não posso sair dali amaldiçoando. Eu não posso sair dali com meu coração cravado, nem querendo ouvir falar naquelas pessoas. Eu não posso sair dali com mágoa, com raiva. Eu tenho que sair dali bendizendo. Bendizei os que vos maldizem, abençoai os que vos amaldiçoam. Eu posso romper, mas eu não posso deixar de praticar o evangelho com essas pessoas sempre que eles precisarem que eu pratique justiça com elas. É esse entendimento que eu quero dar. Pode ter ficado um pouquinho confuso, mas eu creio que o Espírito Santo vai te fazer compreender, vai assentar isso no teu coração. Uma coisa aqui para a gente refletir, Paulo muitas vezes ele disse para a igreja assim, eu quero que vocês pensem da mesma forma entre vocês, eu quero que haja uma concordância entre vocês, tenham o mesmo sentimento. Muitas pessoas às vezes, elas ficam dentro da igreja como membros de igreja, mas o coração delas não corresponde àquela igreja, não corresponde à liderança, não corresponde a um grupo específico de irmãos ali, e eles ficam minando a igreja com as opiniões deles, com os venenos, com a amargura, com o ódio que eles estão sentindo, com a mágoa que eles estão sentindo. Jesus não quer isso. Muitas vezes é preferível você ir repreender, se de fato o teu irmão, o teu líder está errado, repreendê-lo em particular, ou depois chamar alguém. É lícito você fazer isso, tentar resolver, e se não for resolvido, que você saia desse vínculo e vá a outro. Porque muitas vezes as pessoas estão inseridas obrigatoriamente, na verdade elas se fazem obrigadas a estar inseridas em congregações, não só congregações, eu estou usando esse exemplo, mas não é saudável a forma com que elas estão convivendo ali dentro. E é isso que a gente precisa prestar atenção. Eu devo trazer vida para o corpo que eu estou inserido. Eu devo trazer vida para as amizades que eu estou inserido. Eu devo ser um agente transformador naquele ambiente. E aquele ambiente deve estar disposto a aceitar a transformação que eu estou ali tentando propagar. No nome de Jesus, pelos frutos do Espírito Santo, pela palavra de Deus, pela oração, pela palavra que Deus tem colocado no meu coração. Reflita nessas palavras. Não aceite jamais um relacionamento hipócrita, falso, mentiroso, manipulador. Não aceite jamais um relacionamento aonde haja mentira, porque aonde há mentira, ali há o diabo. E aonde há o diabo, não pode haver vida, porque a Bíblia diz que o nosso adversário, veio para roubar, matar e destruir. Tem muita gente que está dentro de um relacionamento maligno, está sendo roubada, está sendo destruída, está morrendo espiritualmente por medo de romper. Rompa perdoando, rompa abençoando, rompa e quando preciso estenda a mão. Todavia, não se force a viver uma mentira. Bom, isso é jugo desigual. Eu vou estar orando pela tua vida. Tem uma oração que eu ensino os irmãos a fazer quanto à mágoa, quanto ao ódio, quanto a esse peso que às vezes vem para dentro de nós. Em vez de você falar para Deus, Deus, eu não quero sentir mágoa, eu não quero sentir raiva, confesse com forma sincera, porque se você não quisesse, você não teria acordado com essa mágoa de volta, não teria pensado essas coisas de volta, você conseguiria ter lançado fora. Então confesse com forma sincera assim, Deus me perdoe por amar
guardar essa mágoa no meu coração. Me perdoe por amar, Senhor, guardar essa ira, esse ressentimento. Me perdoe por amar, me apegar, Senhor Jesus, a esse ódio. E me purifica em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai eterno, eu oro diante de Ti, Senhor Jesus, para que haja agora uma manifestação de quebrantamento, Senhor, de correntes que prendem falsos relacionamentos em ambientes perniciosos, que prende essa pessoa, esse servo, essa serva do Senhor, Pai, em ambientes onde há um sufocamento de vida. A Tua palavra diz, Pai, que o Senhor veio para trazer vida e vida com abundância. Mas há alguns jugos que tentam roubar isso de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, é o momento que pessoas até brigam contigo, por que estão vivendo isso, por que estão vivendo aquilo, quando na verdade, Senhor Jesus, já era o tempo de rompimento e elas não entenderam ou não tiveram coragem para romper, Senhor. Em nome de Jesus, aqui eu te peço que haja coragem, que haja ousadia, que haja desprendimentos, desapegos, ó Deus, em nome de Jesus. E tudo que estava matando essa alma, tudo que estava envenenando a mente, o coração dessa alma, seja transformado a partir de hoje, em nome de Jesus, Pai. O que for necessário ser feito, dá sabedoria para que seja feito. Em nome de Jesus, e a partir de hoje eu ministro, Senhor, pela unção do Senhor, que o Senhor quebre esse jugo, quebre essas cadeias e dê liberdade, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em nome de Jesus, que essa pessoa seja livre agora, Jesus. Amém.